Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar que você precisa tocar a música do começo ao fim sem mexer no seu som de baixo. Você vai usar um único som e vai usar todas as técnicas: slap, taping, pizzicato, abafado, ghost note, vai tocar que nem o Jaco, vai tocar que nem não sei quem lá, e não vai pisar em nenhum pedal, não vai mexer na equalização, não vai fazer nada, só vai mexer a mão, mas você vai ver que o timbre ele serve para todas as técnicas. Eu quero aqui tirar nessa aula aquele mito que você precisa de um pedal para tocar taping, sabe? Você precisa de um timbre para taping, uma equalização para taping, uma equalização para slap. Ah, vou fazer slap, então preciso equalizar para slap, um pedal para slap. Então, quero falar sobre isso, porque você tem que conseguir tocar a música do começo ao fim sem mudar nada no som. Claro que essas mudanças depois elas podem aparecer, por exemplo, se você estiver gravando um disco, ou então se você estiver numa turnê de uma banda muito pró, e aí você vai usar diversos timbres de contrabaixo num show, pode ser muito legal. Mas a princípio, isso pode ser algo para mascarar, às vezes, uma falta de técnica. Então eu quero que a gente consiga tocar com o baixo fletado, todas elas primeiro, para depois pensar nessas questões de timbre. Eu vejo que tem muita gente que inverte isso. A pessoa coloca essas questões antes, então começa já a pensar, será que eu preciso de um pedal? Talvez é um pedal que eu preciso, né? Eu tô tocando aqui e o meu som não sai igual do Flea, será que é um pedal que eu preciso? Ou às vezes é arrumar a técnica. Então acontece bastante isso, beleza? Fica até o final, é uma dúvida que eu tinha no começo. No começo eu me atrapalhei bastante com isso e comecei a comprar um monte de pedal, um monte de bugiganga, uns pedalzinhos barato pra mexer no som do baixo. E aí eu fazia um monte de timbre extremamente fake. E aí eu me meti por um lado da técnica totalmente ruim que me atrapalhou por uns anos. Depois eu percebi que eu tava errado e aí eu fui arrumar isso. E aí depois de muito tempo eu consegui realmente dar uma arrumada. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu acho importante fazer pra vocês manterem essas técnicas em dia. E também não ficarem dependentes desses timbres, desses efeitos, essas coisas. Eles vão vir depois pra somar. Eles são bem-vindos, sim, eu gosto de pedal, eu gosto de baixista que usa pedal, mas eu não vou usar ele como uma ferramenta para melhorar o meu play. O meu play ele vem primeiro e depois vem o pedal para somar. Então é sobre isso que eu quero falar. Meu nome é Renato Leite, sou professor de contrabaixo, músico formado. Você está no canal certo para aprender baixo desde o começo. Essa aqui é a playlist para iniciantes. Esse aqui é um papo mais informal, não vou ensinar um conteúdo diretamente, mas é uma coisa que, se eu tivesse ouvido lá no começo, teria me ajudado muito. Porém, quando foi que caiu a minha ficha? Eu vi o Arthur Maia tocando. E o Arthur Maia, no meio da música, ele tá com um harmônico ali e puxa. Eu falei, mano, como é que o cara faz isso no meio da banda lá? E ele não pisou em pedal, não teve um negócio assim, porque eu, pra fazer aquilo no meu baixo, eu precisava pisar no pedal, aumentar, fazer o ganho, trocar o captador, precisava fazer tudo pra aquele harmônico aparecer. E ele tocava ali no meio e aquilo aparecia. Aí eu fiquei vendo que ele tava tocando o resto da música bem fraquinho. E ele equalizou, ele mixou, ele fez toda a mixagem, todo o trabalho de ficar girando o botãozinho ali na mão dele. Então ele entregou um som 100% pronto. E aí depois eu comecei a perceber isso. O Victor Wooten, ele toca músicas do começo ao fim sem mudar o som dele. Ele usa pedal, é um baixista que gosta de efeito, mas você vê vários shows, vários momentos ao vivo dele, que ele tá só tocando, não tem som que fica mudando ao longo da música, ao longo do play, ao longo do solo. Então ele toca só mudando aqui, ele só muda a técnica. E tudo aparece. Ele faz um harmônico, o harmônico aparece. Ele faz um slap, o slap aparece. O slap não fica auto-explodindo, né? Tem muito baixista que é assim, o cara tá tocando na hora que ele faz slap, explode. Então, no caso do Victor Wooten, o slap dele não explode, ele vem na medida, vem certinho, assim, você fala, meu, é compressor, né? Não, é a mão dele, cara. Você pode dar um baixo pra ele, desligado, ele vai tirar som. Você pode dar uma guitarra, um violão pra ele, você vai ver que ele vai tirar som equalizadinho, mixadinho, sabe? Ele tem muito controle sobre a dinâmica do que ele toca, ele tem vários vídeos falando sobre isso, inclusive. Então, ele sabe a hora de, por exemplo, tocar um harmônico, esse harmônico precisa aparecer, vai tocar muito forte, sabe? Ou então, não, isso aqui é baixinho, eu vou fazer um... Mas tá tudo na mão, você vê que ele tem ali praticamente uns 10 pedais só na mão dele. Então ele toca a música do começo ao fim, sem mudar o som do baixo. Claro, ele usa bastante efeitos, tem vários discos dele que tem efeitos, e eu acho os efeitos que ele usa legal, combina pra caramba com o som dele, e é isso. Um outro exemplo é o Marcus Miller, ele toca várias músicas também do começo ao fim, sem ficar mudando o som de baixo. Ele tem aquele timbre dele lá, que é quase sempre o mesmo, e ele toca tudo com aquilo. O Jaco é um cara que só usa um som também, às vezes ele pisa no pedal, mas assim, o cara pisa no pedal é assim, ó, pisou no pedal, sabe? Tipo, não é que ele ligou um EQzinho ali pra aparecer uma firulinha que ele fez melhor, não, ele pisou num drive, sabe? Ele pisou num fuzz. Então é um pedal, tipo, um efeito mesmo. Então é algo que realmente muda o som, mas muda pra caramba, né? Não é aquele negocinho
pra dar uma mexida assim. Eu vejo que tem muitos alunos que têm isso. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu vejo que essa dúvida é muito comum. Eu tenho muitos alunos que têm essa dúvida, vejo os comentários das pessoas na internet. O cara vê em meu vídeo lá e pergunta, é 45 ou é 40? Tipo assim, eu acho que a pessoa tá confundindo se a corda tá fazendo som. Não é a corda, sou eu fazendo som. Se eu trocar 40 por 45, o que vai acontecer? Eu vou mudar um pouco o meu jeito de tocar, vai sair um outro resultado ali. Mas, tipo, não é isso que é importante, sabe? Tipo, o que você tá vendo no meu vídeo é o resultado do meu estudo e não a minha corda. Tem muita gente que, às vezes, mistura, parece uma coisa muito básica, mas a pessoa mistura equipamento com músico. Tem gente que, às vezes, um guitarrista fazendo um chululá, ele acha que aquele chululá é um pedal, é uma palheta, uma equalização, sei lá. Mas, na verdade, é a técnica do cara, é a mão do cara fazendo, né? Então, qual é o pedal pra deixar o som do Pipoquinha? É a mão do Pipoquinha, né? Qual é o pedal pra deixar com o som do Arthur Maia? Daí eu percebi que ele praticamente não usa nada. O Arthur Maia, cara, ele toca com o baixo plugado no ampli. E aí o cara vai e toca a música inteira com uma equalização só. Ele não precisou ficar mexendo na equalização. Não teve uma equalização do slap, uma equalização de tape, uma equalização pro harmônico, uma equalização pra não sei o que lá. Ele usou um timbre só e tocou tudo. Então, eu vou tocar aqui várias coisas com o meu baixo pra mostrar pra você que isso é possível, isso é legal e isso pode ser trabalhado. Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar. Esse é um baixo full range. O que quer dizer isso, né? Do jeito que ele tá aqui, ele tá ligado em linha. Quer dizer que ele tá flat com todas as frequências presentes. Você tem grave, você tem médio agudo, agudo, tem até super agudo se bobear porque a corda é mais ou menos nova. Então, esse baixo ele é full range, quer dizer o quê? Ele tem todas as frequências presentes. Então dá pra fazer isso, né? Dá pra tocar todas as técnicas e mexer na mão. Existem baixos que às vezes não estão nessa configuração. Por exemplo, o meu Precision. O Precision, ele tem um range muito curto, ele vai do grave até o grave só, praticamente. Não tem nenhum médio, nenhum agudo, nada. Então, esse sim é um baixo que se você fizer um slap, um taping, vai desaparecer, porque ele tá com corda lisa ainda por cima, que deixa ele ainda mais curto ainda. E aí se você ligar num ampli, por exemplo, um falante 1 de 15, que já é um filtro, né? Para pra pensar, um alto-falante de 15 polegadas, nenhuma frequência a partir de 2K acho que não tem. Então se você der um slap num falante desse, também o som fica sempre ruim. Todo mundo aqui que já tocou naquele Stunner com um falante grandão sabe disso, né? Um amplificador ótimo, excelente, mas que às vezes pra você tocar um slap, um timbre mais brilhante, não fica tão bom. Então, dependendo do estilo, ele é um ampli muito potente e tal, e é um ampli que é resistente pra caramba. Eu gosto dele, mas às vezes em questão de timbre, pra fazer um slap, por exemplo, não ajuda. Por quê? Ele não é full range. Então saiba que você sempre vai precisar estar numa condição dessa. Como assim? Liga no monitor de referência, liga no fone de ouvido, liga no PA, liga em linha na mesa, ou então liga num ampli, um ampli que seja, por exemplo, uma caixa de 10 com driver, por exemplo. Aí você vai estar num ambiente um pouco mais perto de uma coisa plana, uma coisa flat, tá? Não precisa ser 100% plano. Você pode equalizar, você pode dar um boostzinho de grave, você pode tirar um pouquinho de médio se quiser, não tem problema. Mas pensa assim, tem que ser algo que vai soar bem em todas as regiões. Tinha uma época que eu enchia de grave o baixo, aí quando eu tocava no agudo, sumia. Então, para pra pensar, é um som bem equilibrado para soar bem em todas as regiões. Então...
Bom, tentei fazer aqui o mais variado possível, fiz uma jam em sol, toquei tudo o que dava, tudo que eu lembrei de coisa que dá pra fazer no baixo, e você vê que todas eles aparecem, né? Eu não precisei ficar mudando aqui. Claro que poderia ter um timbre melhor pra cada parte, se isso aqui fosse um disco, talvez. Eu fosse pegar cada pedaço isolado, abrisse um equalizador diferente, um reverb diferente, um compressor diferente, e de repente coloca um drivezinho em um. Aí é mixagem de CD mesmo, né? Mas assim, pensando a nível de estudo, a nível de o que você consegue fazer e entregar, tem que ser flat pra tudo, sabe? Tudo mais ou menos no mesmo volume e tudo aparecendo. Depois você pensa nesses efeitos pra dar uma melhoria, pra dar um up, né? Pode ser a cereja do bolo, mas não depender disso pra tocar. Eu fazia muito o seguinte, deixava o baixo com grave, 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 daí eu tocava aqui, ficava mó legal. Aí eu vinha pro agudo, sumia. Ou às vezes o contrário, eu colocava um monte de grave que era pra eu tocar no agudo e o som ficar gordão, sabe? Não ficar muito magrinho. Aí quando eu vinha aqui embolava. Então pensa assim, tem que ter uma quantidade de grave legal, mas tem que ter um pouco de médio também. Porque daí a hora que você vier pra cá, vai aparecer também. Tem que ter um pouco de agudo também, pra aparecer essas outras coisas, essas outras técnicas, essas outras coisas. Caso você vá usar, mas nem sempre, né? Às vezes é o caso de você usar um baixo com um range curto mesmo, é muito legal, né? O Precision com corda lisa, com tone fechada, que só tem grave, grave, grave e mais nada, é muito legal, né? Você vai tocar um reggae com isso, fica muito bom. Você vai tocar um groove, um funk, fica bom, às vezes um pop, dependendo do que for, um blues. Jazz mesmo, tocar desse jeito, fica muito legal. Soa muito bem tocar desse jeito, porque o baixo ele cai pra uma onda legal, ele deixa os outros instrumentos, deixa um vazio pros outros instrumentos preencherem, né? Então isso é muito legal. Mas não é um baixo que você vai poder tocar várias técnicas nele, ele é um baixo mais restrito. Espero ter ajudado, é uma dúvida que eu tinha no começo e é uma dúvida que muita gente tem, que é misturar as coisas, às vezes não entender o que é o timbre do músico, o que é o timbre do equipamento, o que acontece às vezes, e às vezes a pessoa tá buscando uma coisa errada, então eu vejo muitas vezes a pessoa achar que tá precisando de um compressor no baixo, porque quando toca aqui desaparece. Pô, cara, quando você toca aqui desaparece, você precisa tocar mais forte aqui, ou tocar mais fraco aqui. O compressor, ele só vai fazer isso acontecer de um jeito mais fácil, mais fake, assim, ele às vezes vai até... O compressor, ele vai te adestrar, porque quando você tocar forte não vai adiantar, então você vai parar de tocar forte. O compressor, ele vai acabar te treinando um pouco. Mas para pra pensar, tem que soar todas as regiões do mesmo volume, certo? Isso tem que ser resolvido com técnica. Então, faz os exercícios, por exemplo, de campo harmônico, e faz sempre ele soar bem, sabe? Tenta manter... Cuidar das emissões das notas, não ter uma forte, uma fraca, ou então se for ter, com controle, você acentuar sempre a primeira, por exemplo. Agora eu vou fazer sem acento, ó. Tá vendo? São diferenças na interpretação, mas que às vezes podem fazer diferença. Às vezes você fala, meu, sumiu o meu som. É porque teve uma hora que você cacetou o baixo, o técnico foi lá e abaixou. E aí na hora que você tocou fraquinho, sumiu. Então você ter essa dinâmica vai ser muito importante. Claro, um compressor ajuda? Ajuda. E um equalizador? Putz, eu precisava de um agudo quando eu toco aqui. Meu, será que não é o caso de você pôr agudo ali, na música inteira? Pô, mas daí aqui vai ficar muito estralado. Controla na técnica, toca mais fraco. Toca menos. Por exemplo, eu quero mais grave no meu baixo, mas daí quando eu toco aqui embola. Então você vai ter que controlar no pizzicato pra não embolar. E aí quando vier pro agudo vai estar de um jeito bom. Ou então você fala, não, vou tocar muito no grave, vai ter só uma partezinha no agudo, não é tão importante. Então daí você deixa o timbre mais direcionado para a parte que você vai tocar mais. Mas tenta equalizar esse som, tenta tocar as coisas do começo ao fim e manter o volume assim, equalizadinho, balanceadinho, do começo ao fim, e tocar todas as técnicas sem precisar achar que você vai ter que ter uma equalização para slap. E é engraçado porque isso eu lembro que vinha no amplificador, vinha escrito assim, eu comprei o primeiro amplificador na vida, veio um manual de instrução, assim, aí ele vinha com uma dica, equalização para slap, equalização para tal. E realmente são algumas coisas que vão te ajudar a chegar em certos timbres. Eu sei que tem gente que às vezes não tem noção de nenhuma de equalização, e aquilo já é uma coisa que pode ajudar, então eu não sou contra. Mas eu sei que às vezes acaba amarrando muito, porque quando você toca o pizzicato na equalização de slap, fica ruim. Quando você toca o slap na equalização do outro, fica ruim. Então, pensa o seguinte, equalização flat, com tudo aparecendo, e aí você vai ter que timbrar muito na sua mão, muito. E depois no final todos os efeitos vão vir para ajudar, para somar e deixar o som ainda mais bonito. Você vê, por exemplo, o baixista do Dream Theater, ele usa vários timbres na mesma música, muda, né? Ele tem pedais e tem gente operando ali com ele, também não sei como é que é. Se alguém souber, comenta aí. Mas o timbre dele muda pra caramba. Mas ali já é uma coisa construída, não é que ele não consegue, né? Se ele precisar tocar o baixo ali desligado, eu tenho certeza que ele faz todas as notas aparecerem, sabe?
porém aquilo ali serve pra ajudar, pra ficar uma coisa mais artística, pra ter um drive numa hora e ter outras coisas assim que eu acho que ajuda a deixar o som mais interessante, o show fica mais legal de ouvir, porque fica menos monótono, tem mais coisas acontecendo. Beleza? Então é isso. Valeu quem ficou até o final. Muito obrigado e até uma próxima.